Recentemente, a Fênix anunciou que estaria implementando o Bolt 12 em sua carteira, e após isso, várias outras carteiras vieram a público anunciando que implementariam o Bolt 12 também. Mas o que que é o Bolt 12 e o que isso soluciona? Bora entender o que que é isso então. Eu trouxe aqui um material aqui para ajudar na explicação. Então, o que que é o Bolt 12? Bolt vem da terminologia de Basis of Lighting Technology, e isso aqui é o que dá base ao protocolo da Lightning. São várias implementações Bolt que fazem a base da Lightning. E o que que o Bolt 12 tem de característica? Ele vai permitir QR codes estáticos, invoices modulares e maior ganho de privacidade. O que que acontece na Lightning? Assim como descrito no Bolt 11, os invoices ou as faturas são feitas pelo recebedor. E aí no caso, quando eu tenho alguém que quer fazer um pagamento a uma pessoa ou que seja um comércio, esse comércio, essa pessoa, tem que estar toda hora gerando invoices novos. E assim o Bolt 12 resolveria o problema, fazendo com que o comerciante deixasse um QR Code estático, onde o pagador só chega, escaneia e faz o pagamento. E isso ajuda muito no UX, no User Experience, e ajuda na melhor adoção da Lightning, já que uma vez que você tem um protocolo mais fácil, mais eficiente de utilizar, você chama mais atenção da adoção. Tá querendo comprar Bitcoin, mas não sabe onde? Eu vou te dar uma dica agora. Acessando no link do vídeo ou escaneando o QR Code na tela, você vai ter acesso ao bot automatizado P2P da StackFi. A StackFi é uma empresa de compra e venda Bitcoin de forma P2P sem Know Your Customer, ou seja, não é necessário nenhum cadastro com seus dados pessoais. E mais, a StackFi tem suporte a Bitcoin on-chain, Lightning ou Liquid, e você pode estar comprando Bitcoin a partir de R$ 10 apenas. Então agora você sabe uma forma de comprar Bitcoin com privacidade e facilidade, e com certeza a StackFi é melhor nisso. Então, Bolt 12 é uma forma de ter um único QR Code, ou melhor, uma oferta, que permite obter invoices de um nó preservando a privacidade, ao mesmo tempo que permite coisas como solicitar que um nó remoto pague sua fatura. E aí você me pergunta, mas isso aí não é o que o LNURL já faz? Sim, exatamente. Basicamente a mesma função. E aí a gente vai entender primeiro o LNURL para depois vir com o Bolt 12 e explicar o que que ele está resolvendo. Então o LNURL é um protocolo desenvolvido para Lightning e a denominação dele LN vem de Lightning Network e o URL de Uniform Resource Locator, que é basicamente o conjunto de protocolo, subdomínio, domínio e o TLD. O conjunto disso forma o URL, e é isso aqui que você utiliza para entrar em sites e tal. Você já conhece isso aqui. O conjunto chama-se URL. Isso aqui vai se comunicar com o web server, com o servidor que está provendo o site ou aplicação. Então, o LNURL permite uma comunicação, coordenação e execução de tarefas via protocolo HTTP. E aí vamos entender o fluxo padrão. Aqui temos um exemplo da comunicação de LNURL. Então, a gente tem um servidor que vai criar um QR Code do LNURL e vai postar esse QR Code, certo? Então, esse QR Code representa uma LNURL codificada em Bec32, que é o mesmo utilizado pelo Segwit. Então, aqui vai ter uma string grande contendo todas as informações, e aí o usuário, na sua wallet Lightning ou no seu Node mesmo, ele escaneia um QR Code e faz uma requisição para o servidor, tudo pelo protocolo HTTP, ou seja, necessita de um web server. Vai chegar no servidor, o servidor vai interpretar e vai retornar com uma resposta para o cliente, que no caso é o nosso usuário da wallet Lightning. Com essa informação, o usuário então estabelece uma conexão com o servidor. E assim, a partir disso, eles podem trocar as informações que quiserem. Então, resumindo, o LNURL permite maior coordenação entre clientes Lightning, diminui complexidade para o usuário final, ou seja, melhora a UX, mas requer web server. E quais são os maiores casos de uso? Eu separei dois casos de uso aqui que são os principais, na minha opinião: o LNURL Withdrawal Request e o Pay Request, ou seja, solicitação de saque e solicitação de pagamento. E vai ter muitas outras aplicações com LNURL, inclusive uma outra aplicação bem legal é a de autenticação. Você consegue fazer autenticação por esse protocolo. Quem aí já usou aquelas extensões da Albi, por exemplo, para fazer login em algumas aplicações Lightning, já lidou com isso. Então vou começar explicando aqui o Withdrawal Request primeiro, como é que funciona a mecânica. Então temos um Node Lightning, ele vai criar o LNURL Withdraw, e isso vai estar codificado aqui em Bec32. Só que a tag dele é withdraw. O usuário vai fazer o escaneamento QR Code para se conectar ao servidor. Então, o servidor, que no caso é o Node Lightning, ele vai retornar com as informações e instruções.
E quais são essas informações e instruções? Aqui eu separei aqui, ó. Então vai conter nesse conteúdo um valor mínimo de saque e um valor máximo de saque, ou seja, um range de saque. Uma descrição para usar no invoice, que é o memo, o URL de retorno de chamada, que vai ser usado na próxima solicitação que a wallet LN fizer, ou seja, a conexão, né, estabelecida. O identificador K1, que a carteira Lightning deve enviar junto com o retorno de chamada para identificar a carteira. E isso aqui a gente já entra na parte de autenticações. E a tag, que identifica o tipo de LN URL. Nesse caso, solicitação de saque, LN URL e withdrawal. Como se trata de um withdrawal, o que está acontecendo aqui? O Node Lightning está provendo saque para o usuário. Então, o usuário vai poder sacar deste Node fundos. Então, por isso, ele vai completar com essas informações aqui. Então, ele retorna ao Node um invoice com as informações preenchidas. Então, o usuário enviou para o Node Lightning retorna o pagamento desse invoice que o usuário emitiu. Nisso, o usuário vai estar recebendo os fundos do Node Lightning, por isso o withdrawal. E qual que é uma aplicação legal disso aqui? Você pode emitir vouchers para, sei lá, fazer alguma promoção ou até algo como cashback. Assim, compre na minha loja e receba tantos satoshis e cashback. E aí você emite um desse aqui. Próximo exemplo, o Pay Request, solicitação de pagamento. Então, nesse exemplo, quem vai estar pagando é o usuário. Antes ele estava sacando. Agora é ele que vai pagar. Ele quer pagar o Node Lightning. Só que para o Node Lightning não precisar toda hora fazer um invoice, o que ele vai fazer? O Node Lightning emite um LN URL Pay, e aqui vai estar codificado em BAC32 e etc. Vocês podem estar escaneando também para testar. O usuário vai escanear esse QR Code, vai requisitar o servidor e ele vai retornar ao usuário as informações pertinentes. Quais são? O valor mínimo, o valor máximo, um campo de metadados que é necessário para passar na verificação de assinatura, o URL de retorno e uma tag, solicitação de pagamento, né? O Pay Request. Nisso, o usuário com essas informações em mãos, ele vai enviar preenchido para o Node Lightning, por exemplo, o montante que ele escolheu a ser enviado. O Node Lightning vai interpretar isso e vai retornar com o invoice via todo esse protocolo, pelo web server, retornando via HTTP até a wallet do usuário. Então ele retorna, o usuário recebe o invoice e realiza o pagamento. Feito o pagamento, os fundos vão lá para o Node Lightning. Beleza. O LN address, que vocês conhecem, que é aquele endereço que parece com e-mail, ele vem disso aqui. Ele utiliza o protocolo LN URL. Só que ele funciona um pouquinho diferente isso aqui. No caso, ele merece um vídeo só para ele também. E onde entra o Bolt 12 nisso? Porque aqui a gente entendeu o que é o LN URL. Tá, isso aqui não é Bolt 12. Então o que é Bolt 12? É parecido com isso, né? Vamos ver então. Bora lá. Então voltamos ao Bolt 12. Faz o mesmo que o LN URL, mas tem algumas diferenças. Ele não necessita de um web server. E, então, como é que ele se comunica? Via Onion Messages. E Onion Messages, elas são transmitidas pelo Onion Routing, a gente vai ver daqui a pouco. Então, uma oferta codifica os dados necessários para chegar a um nó, para solicitar um invoice, para efetuar um pagamento, seja um Node ID ou um Blind Path. E o que vai dentro da oferta? Qual que é o seu conteúdo? Ele pode codificar um valor mínimo de pagamento, a moeda a ser paga, um prazo de validade e número de quantidade mínima ou máxima. Por exemplo, para compra de vários itens, eu posso pôr lá na minha loja lá X número de itens e aí eu vinculo aqui na minha oferta para não acontecer de, por exemplo, vender e não ter em estoque. Só dando um exemplo besta aqui. E essas são todas as informações necessárias para obter uma fatura real do nó que emitiu a oferta. Então, alguém que deseja pagar uma fatura o faz por meio de Onion Messages, um dos principais recursos do Bolt 12. Então, a diferença lá do LNURL principal é o Onion Messages. Agora, eu não necessito mais de um web server, eu não necessito de confiança em terceiros. E é aqui que entra o grande diferencial do Bolt 12 e a grande vantagem dele. Não dependendo do web server, não dependendo de um DNS, você não precisa de estar confiando em terceiros. Então, você traz um ganho de privacidade e segurança para quem está utilizando esses QR Code estáticos, né? Então, o que o Onion Messages permitem? Eles permitem que os nós façam conexão direta e criptografada de ponta a ponta entre si, sem envolver um canal Lightning. E o que isso significa de não envolver um canal Lightning? Significa que eu não preciso estar conectado diretamente com o meu peer com um canal. Eu posso fazer um roteamento dentro do próprio protocolo que chega o Onion Message para ele. E isso
basicamente como acontece com os pagamentos. Então, voltando lá para a dinâmica do Bolt 12, depois de obter a oferta, o pagador usará as informações nela codificadas para enviar uma mensagem invoice request. O criador da oferta responderá então com o invoice real. E aqui está o pulo do gato. Então aqui a gente tem a Lightning Network. Dentro dela nós temos o Onion Routing, que está descrito no Bolt 4 e que permite a transmissão de Onion Messages, que é o grande diferencial do Bolt 12. Inclusive, isso aqui vai até permitir aqueles pagamentos assíncronos, que são pagamentos que uma das partes podem estar offline, mas isso pode ser assunto de um vídeo específico só para isso. Então aqui na dinâmica, nós temos um Node Lightning que vai criar a oferta, conforme o Bolt 12, e nela vai estar contida, pode ser tanto um Node ID quanto um Blind Path. Então, o usuário da wallet Lightning ou do Node escaneia esse QR Code e requisita já ao Node um invoice. O Node vai retornar o invoice requisitado, com as informações, né, preenchidas e requisitadas. O usuário então realiza o pagamento, enviando os fundos lá para o Node Lightning. E por que tem que ser assim? Porque na Lightning é assim, você precisa gerar um invoice para receber. E quem vai pagar precisa receber esse invoice gerado pelo outro. Só assim pode realizar o pagamento. Então a gente tira necessidade do web server e cria aqui com o Bolt 12 uma forma nativa de QR codes estáticos. Eu não preciso mais usar o protocolo HTTP. Eu utilizo o próprio protocolo de Onion Routing dentro da Lightning para fazer essa comunicação entre nodes. Isso de forma criptografada, permitindo muita segurança e privacidade. Os hops dentro desse roteamento Onion nunca vão saber o conteúdo da mensagem, nunca vão saber o que se passa lá dentro, porque é toda uma camada cebola de proteção criptografada até chegar na última ponta, que é essa quem vai descriptografar e ler o conteúdo e vice-versa. E eu separei aqui algumas observações. Também há suporte para geração de ofertas exclusivas por usuário que permitem ao destinatário solicitar um pagamento ao criador da oferta, semelhante ao recurso de solicitação de saque do LNURL, semelhante ao withdrawal. Então, as faturas do Bolt 12 comprometem-se com uma chave pagador exclusiva. Isso pode ser usado, no caso, para provar que você é a pessoa que realmente pagou a fatura. Então, aqui uma forma de autenticação, né? De comprovar as partes. Isso também pode ser usado com oferta de saque para garantir que apenas a pessoa determinada consiga obter um invoice pago pelo criador, ao contrário de quem conseguiu obter uma cópia da oferta. Então aqui você consegue travar para que só uma pessoa determinada por você consiga fazer aqueles saques. Então, olha que legal. Um outro caso de uso aqui com autenticação do próprio protocolo. E aí um caso de uso legal aqui que eu já andei pensando, por exemplo, se você tem algum plano de assinatura, o fornecedor desse serviço pode te enviar todo mês, por exemplo, um invoice para você ir pagando. Aí, se você não pagar, cancela a assinatura. Uma outra forma que eu pensei de uso para isso é, por exemplo, você como pagador emite um QR Code estático, bota lá um limite de utilização de 12 vezes, por exemplo, representando uma vez a cada mês. Aí você põe um intervalo de tempo de saque de 30 dias e aí você manda para esse seu fornecedor. Aí seu fornecedor fica fazendo o saque ali a cada mês, quando dá o tempo do intervalo lá, o que permite ele fazer o próximo saque daqui 30 dias. E assim você tem um plano de assinatura, por exemplo, semelhante ao débito automático que você utiliza hoje em dia nas suas faturas aí de água, energia elétrica, telefone. Então foi uma forma que eu pensei que dá para utilizar isso aqui. Muito interessante. E aí você tem um user experience melhor, né? Você bota lá um saldo numa carteira e faz uma oferta Bolt 12 estática de saque e tem sua assinatura em débito automático. Bom, aplicações do Bolt 12. Eu trouxe algumas aqui. Inclusive, a gente vai visitar esse site aqui. Você pode estar escaneando esse QR Code, é o bolt12.org, e lá a gente vai ver essas aplicações aqui. Então você pode fazer solicitações de pagamentos reutilizáveis, privacidade para donativos ao recebedor, integração com o Nostr para envio de zaps, saques automáticos, resistência à censura. Então, bora lá nesse site aqui. Então, aqui no site do Bolt 12, nós temos aqui os casos de uso. Solicitações de pagamento reutilizáveis. Então, ele dá um exemplo aqui. Supondo que a hélice é música e quer receber donativos da audiência dela. Ela vai lá, ela baixa o wallet dela, o wallet Lightning, que suporta o Bolt 12, faz a conta dela, cria um payment code, que seria o código Bolt 12 de recebimento dela, né? Ele começa aqui em LNO12 e toda a string do código. E ela faz o share desse código em QR Code. Ela printa lá, ela imprime e coloca lá no palco, por exemplo, podendo receber as doações da audiência dela.
Quem quiser, escaneia o QR Code e faz o pagamento. E fica aqui estático, recebendo nessa carteira que ela vinculou. Isso aqui são só exemplos, você pode extrapolar os exemplos aqui, né? Então, hoje você já usa o LNURL para fazer isso, agora com o Bolt 12 você vai estar fazendo nativamente sem necessidade de web server. Próximo caso de uso que eles dão, a privacidade do recebedor. A gente supõe que esse cara aqui, nem sei falar esse nome aqui meio esquisito, conhecido como Bob no GitHub, e ele tem um pseudônimo, e ele é um dev Bitcoin, e ele se esconde e tal. É privacidade para receber os donativos dele. O que ele faz? Ele pode criar um paycode de Bolt 12, onde ele seleciona aqui o Extra Privacy. E esse Extra Privacy vai utilizar os blind paths. E aí, criado esse paycode, ele vai fazer o mesmo que no exemplo lá da Alice. Só que agora ele vai utilizar o blind paths que ele seleciona lá em Extra Privacy, que adiciona 2 blinded paths e 2 hops no mínimo. Então ele vai lá e faz o share, imprime em QR Code e divulga lá para a comunidade fazer as doações de forma privada. O próximo exemplo de caso de uso é a integração com redes sociais. Por exemplo, então a Charlotte vai lá, baixa a carteira dela, faz o cadastro, faz o payment code. Aí com esse payment code, ela entra no cliente Nostr dela, de preferência. O exemplo no Deimos. Então ela faz o login lá no Deimos e ela coloca lá, faz a conexão com o código do Bolt 12 dela. Aí as pessoas podem ir lá e fazer os apps via Bolt 12 e não mais pelo AnyAddress, por exemplo. Saques automáticos. Então o Dan, ele gosta de fazer DSA no Bitcoin todo dia e ele compra na corretora, mas ele quer que toda semana faça um saque automático da exchange. O que ele faz? Lá na exchange dele, ele vai nas opções de saque e escolhe lá o saque automático, periódico. E aí a exchange requisita ele, a oferta Bolt 12 dele, e ele coloca lá, né? Aquela oferta que ele faz com o node dele, com a wallet dele, ele cola lá nesse campo da exchange. E, então, feita essa configuração, a exchange vai realizar o saque automático para ele, para essa carteira que ele determinou, periodicamente. E o último caso de uso, ou última característica, que eu acho que é uma das mais legais que o Bolt 12 vem para fazer diferença, é resistência à censura, já que não necessitamos mais de um web server, de um DNS, e a gente está se comunicando via Onion Messages, muito mais privado por ser criptografado, nós temos um ganho de resistência à censura absurdo. Então, se a ela é uma ativista de não sei o que, está vivendo um regime autoritário, ela pode fazer o paycode dela com extra privacy para usar blind paths e simplesmente divulgar isso, como por exemplo, a Alice fez aqui também, ou como o Bob tinha feito aqui também, com blind path, assim se tornando muito mais privado o seu recebimento de donativos. Show? Então essa foi a explicação do Bolt 12. Eu vou disponibilizar esse material aqui na descrição do vídeo. E é isso, beleza? Até mais.